Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoal que trabalha aqui na casa, pessoal que nos acompanha aqui na galeria, eu venho brevemente falar em dois assuntos. Hoje de manhã a gente teve na Alesc, acompanhado do vereador Antônio Roberto, para ia captar recursos de emendas para a cidade, conforme ele anunciou. E eu, na minha trajetória política, eu venho andando muito na rua e a gente vê quanto a gente precisa de áreas de lazer. Em Brusque tem bem poucas, a gente pode citar e não enche uma mão, se bobear. Então a gente vai buscando junto ao governo municipal, fazendo um levantamento de terrenos que possa servir para um equipamento assim de lazer. Eu, como moro lá no bairro São João, eu consegui conversar com o prefeito e levei o vice-prefeito até uma localidade onde a gente quer botar um espaço de lazer, que são áreas abertas, acessíveis ao público, criadas para atividades recreativas, culturais e de interação social, que são fundamentais para a melhoria e a qualidade de vida. Então, essa visita que eu fiz em loco no terreno foi dia 14/5, e onde eles me sinalizaram que pode ser implantado esse equipamento público, com uma parte que a gente possa fazer uma caminhada, uma parte que a gente possa fazer um ciclismo, que é um terreno de 9.000 metros quadrados. Até o empresário local, ele disse que se for para um equipamento desse, ele cederia mais uma parte de 3.500 metros quadrados, somando aos 9.000 metros que tem lá. Então, está vendo que os empresários são a favor dessas áreas de lazer. E no dia de hoje a gente teve uma conversa com o deputado Ivan Nates, a gente apresentou o projeto, um pré-projeto para ele. Ele se mostrou bem favorável, agradecer aqui o assessor Joelso, do Ivan Nates, e também conversamos com o vereador Lucas Neves, do Podemos, que é o partido meu, e do vereador Cacá, que também ficou muito interessado no projeto, vai vir fazer uma visita a Brusque, e se mostrou bem interessado em também enviar as emendas para a gente concluir esse projeto. E agora, mudando de assunto, antes de mudar o assunto, eu vou conceder a palavra para o vereador Valdir Ispo, que faz parte do nosso bairro. Tem muitos eleitores lá e eu acredito que ele também vai embarcar nesse projeto, como o Pedrinho também vai, né, Pedrinho? Obrigado, vereador Jobert, né? Parabenizar também, né, por correr atrás do recurso. É algo muito importante na nossa região lá, que tenhamos ali no Cedro Alto, nessa região, até no próprio bairro Dom Joaquim, em outras regiões, tanto não só ali, mas do município todo, que se consiga mais praça, mais áreas de lazer, né, Antônio, também, que é muito importante para a juventude, né? Então, o Paulinho hoje esteve lá também buscando, né, uma forma de contribuir com a comunidade, e isso é muito importante, né? Que o Ivan Nates consiga realmente mandar, né? Então, a gente já tem 3 ofícios lá encaminhados a ele, mas até o momento ele não destinou nada para nós. Não sei por que motivo, mas está ali. Mas quero parabenizar, né? E também tem, né, no Cedro Alto, com certeza, o Dico, né, que fez parte da Associação de Moradores lá, que tem os postes lá na casa dele para fazer o fechamento, né, com tela, para poder, com certeza, criar um campo, alguma coisa lá. Obrigado pela parte e parabéns. Obrigado, vereador Valdir. Com certeza a gente pode avançar mais nessa conversa com o morador ali, né? E levar isso mais adiante. Mudando de assunto, gostaria de falar um pouco das obras que o SAMAI vem fazendo na Rua General Osório. Eu pedi para o Marciano, se puder rolar o filmezinho ali que a gente fez. A obra que começou dia 15/5, no período noturno, muito bem anunciado pela imprensa, pela mídia do SAMAI. Eu estou de volta e meia acompanhando e fiscalizando, que esse é o papel do vereador, né? E nesse dia, foi na sexta-feira à noite, era meia-noite, quando eu passei por ali, eu pensei, eu vou conversar com o pessoal para ver como é que está funcionando, né? E presenciei um ato, assim, revoltante por parte de um munícipe que a gente pode ver na filmagem. Eles fazem a obra
estão avançando muito, né? Tinha um prazo de 30 dias, eu acredito que vai se cumprir esse prazo, porque eles conseguem avançar muito durante a noite. É um movimento lá intenso. Só que na terça-feira passada, quando eu saí da sessão, que a gente foi jantar, a gente passou lá, eu e o meu assessor, conversando com o pessoal, de repente um ovo cai de lá de cima de um prédio. Do nada caiu um ovo. Eu acho que nessa hora passou um pombinho e deve ter ponhado na hora, né? Só pode, porque não pode ser população, né? E na sexta-feira, quando eu estava ali, eu presenciei uma cena, até conversei com o Cacá, meia-noite, desculpa ter te acordado ou te atrapalhado em alguma coisa, né? Mas eu presenciei uma cena lamentável, a falta de compreensão que uns munícipes têm. Um cidadão chegou lá filmando, chamando todo mundo de vagabundo e dali para baixo. Então, desrespeito. Vocês veem na filmagem que a SAMAI vai cavando e tem sempre um funcionário varrendo para não espalhar muito o material que vai saindo, né? Então, assim, é lógico que toda obra causa transtorno. Essa obra foi anunciada há muito tempo para ser divulgado e ter essas ações lamentáveis, né? Porque o prejuízo, talvez de uma noite ou duas de sono, é 1 ou 2 dias, mas o benefício que isso aí vai trazer para a população é permanente. Então, aqui fica a minha indignação com alguns munícipes no local que não tiveram a compreensão de entender que se fizesse durante o dia, ia prejudicar muito mais o comércio local, né, que ganha o seu dinheiro, que gera emprego, e eles preferiram fazer à noite para quê? Para aproveitar, como tem menos fluxo de movimento de carro, para não precisar atrapalhar. Inclusive, foi xingar até o pessoal da guarda de trânsito, que nesse momento a Polícia Militar não está ali, porque poderia dar uma voz de prisão. Concedo a parte, nobre vereador. Muito obrigado, Jober. Exatamente isso. Foi muito bem pensado nessa obra, a ser feita nesse período, das 10 até as 4, né, mais ou menos. Claro, né, sabendo que vai estar atrapalhando alguns moradores, 1 ou 2 noites, né, que nem o senhor falou, mas era uma obra que não tinha como fazer durante o dia. Porque hoje aquela rua ali, né, Ernesto Bianchini, aliás, a General Osório, é uma das ruas mais movimentadas de Brusque. É a principal ligação com a cidade de Guabiruba. Então, imagina fazer essa obra durante o dia. Seria um caos. Aí, realmente, ia ter muito mais ovo voando, né? Infelizmente, algumas pessoas, às vezes até por uma birra política, acabam fazendo esse tipo de coisa, sem educação, né, realmente. Mas a obra é super necessária e, dos males, o pior. Ela está sendo feita em um horário onde não vai ter tanto tumulto, porque se realmente tivesse sendo feita durante o dia, ficaria impraticável ali o Guarani. Tá certo? Muito obrigado. Sim. Até o cidadão, ele veio descontar em mim, né? Só relatando para vocês, né? Que falando que poderia fazer essa obra em outro lugar, né? Como eu gostaria que a SAMAI distribuísse água pela fibra óptica, mas não existe como, né? Tem que ser por tubulação e tem que ser subterrâneo. Então, causa uns transtornos momentâneos, mas, como eu digo, o benefício será permanente e eu acredito que essa obra vai deixar o curso hídrico muito mais produtivo por um bom período, que a gente não precise mais fazer intervenções como a gente tem feito e também comunicando que a ETA do Zantão também está acelerada. O Léo deve estar acompanhando muito bem isso aí também, que é do bairro, e quando isso tudo estiver pronto, a gente vai contar histórias do passado. Seria isso, presidente. Obrigado.